Bom dia, pessoal! Bom dia! Pessoal, me chamo André Alencar, para quem não me conhece, sou sócio da Gomes de Matos Consultores Associados e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que tem sido muito falado pelas empresas, que é gestão ágil. Esse tema ele tem sido muito colocado, muitas empresas de realidades diferentes têm falado sobre isso e é um tema relevante para a gente conversar um pouco agora aqui nessa manhã. E aí eu queria começar perguntando para vocês, pessoal. O que é que significa ser ágil? Será que ser ágil é só ser rápido, gente? Ou tem um outro significado? O que é que vocês acham? Tem outro significado aqui, ó. Qual será, gente, esse significado? O que é que vocês acham? Acho que o pessoal está um pouco tímido ainda, né? Mas vamos lá, gente. Tem uma definição que eu acho muito interessante do ágil, pessoal, que diz o quê? O ágil é a construção e entrega contínua de valor. Gravem esse nome, valor. A gente vai ver muito sobre essa questão da gestão ágil. Então, uma definição de gestão ágil é a construção e entrega contínua de valor. E aí, pessoal, como que eu vou garantir essa entrega de valor? Preciso entender o que é mais importante para o meu cliente. Então, era comum que as empresas, no modelo tradicional, acabassem se preocupando muito só com a sua solução, com aquilo que ela sabia fazer, mas não buscavam entender, de fato, qual era a dor do seu cliente, qual é o problema que ele está enfrentando agora, quais os problemas devem ser superados e quais resultados devem ser gerados e por quê. Então, respondendo a essas perguntas, a gente vai conseguir entender como vamos conseguir entregar valor para o nosso cliente. Então, a primeira definição de ágil é isso, gente. É essa entrega contínua de valor para o cliente. Então, entendendo isso, é importante que vocês saibam também um pouquinho sobre como começou. Qual foi a origem do ágil, de onde que veio essa metodologia, né? E para a gente poder entender, vamos voltar um pouquinho no tempo, pessoal. Então, aqui, a origem do ágil vem lá da Toyota, lá do Japão da Segunda Guerra. Então, acho que vocês lembram, mas o Japão, pós-Segunda Guerra, ele sofreu bastante. Então, o Japão, por ser um país que tem uma estrutura de recursos bem limitadas, sofreu muito e precisava trabalhar para poder melhorar a sua produtividade e qualidade com uma forte redução de desperdícios. Se eles não conseguissem trabalhar essa redução de desperdícios, eles não tinham recursos ilimitados para que eles pudessem dar a volta por cima. Então, eles tiveram que focar, poxa, o que é mais importante para o meu cliente? Como que eu vou conseguir gerar valor com aquilo que eu tenho para conseguir melhorar os meus resultados? E aí, gente, eles acabaram criando 5 princípios que foram os norteadores da manufatura enxuta, ou do Lean Manufacturing, como é muito conhecido. O primeiro é especificar valor sob a ótica do cliente. O que o cliente valoriza? Eles perceberam, pessoal, que quando eles tinham lá um processo produtivo de um carro, o cliente ele não estava pagando para ter uma pessoa no final do processo e estar inspecionando se o carro estava ok ou não. Cara, isso não agrega valor. Eu tenho que ser capaz de construir um produto no qual ele vai ter os requisitos de qualidade e eu não vou ter que ter uma pessoa inspecionando, porque a atividade de inspecionar, ela não gera valor. O cliente não está pagando por aquilo, ele quer um produto sem defeito. Então, eu preciso criar um processo que me gere isso dentro do meu processo produtivo. Alinhar, na melhor sequência, as atividades que criam valor, ou seja, qual o melhor fluxo de atividades que eu posso fazer, de forma a reduzir tempo, que eu não perca tempo de espera daquele processamento. Realizar essas atividades sem interrupção, garantir ali um fluxo contínuo. Sempre que alguém a solicita, que é aquele conceito da produção puxada. O conceito tradicional, até então, das montadoras de carro, era muito da produção empurrada. Então, eles iam produzindo, criava aquele estoque de carros lá, e aí ficava esperando alguém comprar. Já no Japão, eles não tinham como criar estoques de carro. Se eles criassem o estoque, iria acabar a matéria-prima que eles tinham disponível ali, eles não iam poder fazer mais. Então, eles tinham que ser assertivos. Para isso, eles vieram com a produção puxada. Vamos produzir baseado nos pedidos. Está saindo o pedido lá, foi um carro, saiu da concessionária, vamos produzir outro para que a gente já possa garantir ali esse abastecimento. E de maneira cada vez mais eficaz, ou seja, vamos avaliar o processo, garantir que a gente tenha a melhoria contínua efetivamente acontecendo. Então esse foi o primeiro pilar que deu origem ao ágil, esse entendimento do que é valor e essa redução de desperdício. E aí, gente,
a gente tem um segundo pilar que deu a origem ao ágil como a gente conhece hoje, que é o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, gente, foi um documento que surgiu quando um grupo de gerentes de projeto, eles começaram a parar para avaliar. Pessoal, quando a gente faz determinadas atividades, determinados processos, os nossos projetos, eles tendem a terminar com mais qualidade, a trazer mais satisfação para os nossos clientes, e a gente tem excelentes resultados. Então, eles se sentaram para poder conversar e criaram o que ficou chamado depois de Manifesto Ágil, que são as melhores maneiras para desenvolver os sistemas. E nesse manifesto, eles se basearam em 4 princípios que são importantes que a gente possa entender, que é a base também, junto com o Lean, para todo o pensamento ágil. O primeiro, gente, é o quê? Indivíduos e interações, muito mais do que processos e ferramentas. Era muito valorizado nessa questão do desenvolvimento de projetos o contato entre as pessoas. Tanto que num método que é bastante utilizado, que é o Scrum, que a gente vai ver mais na frente, a gente vai ver que tem as reuniões diárias, que é justamente para as pessoas poderem estar conversando e estarem avaliando como é que está o progresso daquele projeto. E hoje em dia é muito comum a gente acabar não se reunindo, né? A pessoa manda uma mensagem, faz uma ligação. Só que quando a gente se encontra pessoalmente, eu posso olhar para a pessoa e aí captar coisas que por uma mensagem eu não consigo. Então, poxa, eu estou trabalhando com o meu amigo Bruno em alguns projetos, e eu falo, Bruno, como é que estão as coisas contigo? Aí ele fala, tudo bem, André, tudo tranquilo. Mas se eu me encontro com ele pessoalmente, eu vejo, poxa, o Bruno está um pouco mais cansado, pode ser que ele esteja com uma demanda um pouco maior do que ele poderia estar nesse momento. Então, tem coisas que a gente só percebe com esse contato. Então, eles valorizam muito essa questão dessa interação entre pessoas. O segundo ponto, gente, é o software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. E aqui traz muito aquela realidade de empresa de sistema. Eu vou fazer uma implantação de um sistema, aí passa 12 meses fazendo a implantação do software, nunca apresenta para o cliente, quando finaliza o processo, vai apresentar, o cliente fala, poxa, não gostei do layout dessa tela, queria um recurso extra, queria um outro relatório, não ficou legal isso daqui. E se tivesse sido apresentado durante todo o processo, os feedbacks teriam sido colhidos e eles teriam evoluído muito mais rápido. Que aí a boa prática seria o quê? Cara, finalizei primeiro o módulo financeiro, vou entregar para o meu cliente para colher feedbacks. Então, muito mais do que eu ter toda uma documentação, todo um manual pronto, é eu poder testar e já ganhar esse feedback o quanto antes. Colaboração com o cliente, muito mais do que negociação de contrato. E aqui é muito importante, né, ver o cliente como um aliado. Então, hoje, gente, o cenário ele muda muito rápido. Antigamente, nos nossos projetos de consultoria, a gente criava os escopos e a cada 2, 3 meses a gente sentava com o cliente para poder avaliar aquele projeto. Hoje, a gente já faz isso de forma mensal. Por quê? Porque a necessidade do cliente ela muda muito rápido. Então, quando a gente finaliza um mês, eu vou alinhar com ele quais são as entregas do próximo mês. E aí ele pode chegar e falar, poxa, André, eu queria mudar um pouco do escopo desse trabalho. Eu quero que você inclua uma atividade que não foi pensada inicialmente. Porque isso é o valor para mim. Isso é mais importante para esse momento que eu estou. Então, ver o cliente como alguém que é um parceiro. Não só no contrato. O contrato diz que eu tenho que estar amarrado nesses pontos aqui. Mas ter essa visão de parceiro com o cliente. E responder a mudanças mais do que seguir um plano, gente. Aqui é importante porque tem uma frase que fala o seguinte, o mapa não é o terreno. O mapa, ele representa o planejamento. Quando você monta todo o plano, não quer dizer que quando você vai executar vai ser bem assim. Então, a gente precisa ter a flexibilidade para poder justamente se adaptar durante o caminho. Mesma coisa. Você tem um mapa de um canto que você vai viajar. Quando você chega lá, pode ter mudado uma rua, pode ter mudado um lugar, e você vai precisar se adaptar. Então, a gente precisa estar aberto a isso, a adaptação. Beleza? Então, entendemos agora os 2 princípios, né, que deram origem, né, ao que a gente conhece hoje como ágil, que é o Lean Manufacturing, dessa visão de valor, e o Manifesto Ágil, que trouxe esses princípios que norteiam tudo dentro do ágil, certo, gente? E aí, pessoal, a gente chega para uma definição, uma palavra que é muito utilizada hoje em dia, que são os squads. Quem aqui conhece o que são squads, gente? Pode falar, meu amigo. Pega lá um para ele. Vai dar para ouvir. Pronto, aí. Eu acho que essa adaptação do ágil, popularizada pelo Spotify, né, principalmente, que traz esses squads, que são as equipes Scrum, né, basicamente, multidisciplinares, autônomas, e também para desenvolvimento de uma competência específica, né, geralmente. Perfeito. É isso mesmo, gente. E a origem desse termo squads, né, a gente viu aqui agora o nosso amigo falando sobre a questão do Spotify, né?
Mas esse termo ele vem do exército americano. Então, os squads, gente, eram times que tinham uma missão para cumprir. Então, eu tinha um squad, que era um time que tinha multidisciplinares, pessoas que tinham competências diferentes. Então, lá eu tinha uma pessoa responsável pela comunicação, outra responsável por proteger o grupo, outra pelos suprimentos. Cada pessoa tinha a sua missão, mas eles tinham o quê? Uma visão única. Cara, a nossa missão do nosso squad é o quê? É levar isso do ponto A para o ponto B. Autônomas, a equipe ela tem a sua liberdade, a sua autonomia para tomar decisões. Eles podem avaliar o cenário e decidir. Porque pensem, eles estão lá no meio de um combate, aí o inimigo está atacando, aí eles, esperem que eu vou ligar aqui para a central para perguntar o que a gente pode fazer. Cara, não vai dar tempo de fazer isso, né? Eles vão ter que agir na hora. E para conseguir agir na hora, eles têm que ter o quê? Um propósito claro, essa visão clara, e entender até onde eles podem chegar. E são equipes enxutas, né? Quando a gente tem equipes muito grandes, fica muito mais difícil a gente conseguir controlar e disciplinar todo mundo para seguir. Então, os squads, eles têm esse princípio, gente. Isso aqui é muito legal, né, gente? Ter essas equipes multidisciplinares, uma visão única, equipes autônomas, equipes enxutas. É muito bacana isso aqui. Mas implementar isso, ele já vai mostrar que tem 2 pilares que a gente tem que trabalhar. Mas para que vocês possam entender até um pouco disso aqui aplicado, como que seria um squad, por exemplo, numa empresa? Eu tenho um cliente que é uma faculdade, que a gente, por exemplo, tem um squad, que é o squad de captação e fidelização. Nesse squad eu tenho 3 pessoas. Uma responsável pela área comercial, uma responsável pela área financeira e uma responsável pela área de secretaria. Os 3 ficam juntos. Então, o comercial vai captar os alunos, o financeiro faz a negociação, avaliar a política e a secretaria faz a matrícula. Os 3 ficam juntos, vão resolvendo qualquer problema. Ah, o aluno quer um desconto diferente. O comercial está junto com o financeiro, já vê se é possível, já aprova na hora. Como é que é no modelo tradicional? O comercial captou, aí vai ter que passar para o financeiro, a pessoa vai em outro setor, ou ligar para outra pessoa, aí chega no financeiro, não foi aprovado, aí tem que voltar para o comercial, aí depois vai para a secretaria, que volta para o financeiro. Então fica aqui, ó, esse nó de pessoas. No modelo do squad, a gente já tem isso. Essas 3 pessoas, elas têm diretrizes claras. Olha, no financeiro, tu pode oferecer até tanto de desconto. Ó, na secretaria, são esses documentos que tu tem que colocar, e no comercial, esse é o perfil de alunos que a gente está procurando. Então, cada um entende como é que é o seu papel, e por isso eles têm autonomia para poder gerar isso. Ficou claro para vocês, gente? Show. E aí, como eu estava falando, né? É muito bacana essa ideia do squad, mas como é que a gente consegue ter squads efetivos, gente? Através de 2 pilares. Ó. O pilar da autonomia e o pilar do alinhamento. Se eu não tiver um alto nível de autonomia e um alto nível de alinhamento, eu não vou conseguir implantar os squads. Porque vejam aqui, pessoal, se eu tenho um time que tem baixa autonomia, eles não têm poder de decisão, poder de mudar um processo, e eles têm um baixo nível de alinhamento, eles não entendem qual é o propósito, quais são os objetivos daquela organização, eles estão o quê? Numa necessidade de microgerenciamento, que acaba sendo muito comum em algumas empresas, né? Tem-se o microgerenciamento porque não se confia nas pessoas e também não se dá clareza para as pessoas sobre até onde elas podem ir, o que elas podem fazer. Quando eu tenho, gente, já um alto nível de autonomia, mas eu tenho um baixo nível de alinhamento, eu tenho o quê? Uma anarquia. Cada um vai para um lado diferente. Todo mundo pode tomar decisões, pode mudar processos, mas não entendem, de fato, o que deve ser feito, qual é o propósito, quais são os objetivos daquela organização. Quando eu tenho aqui já um alto nível de alinhamento, as pessoas entendem quais são os objetivos, quais são os propósitos, mas eu tenho um baixo nível de autonomia, eu tenho um cenário que é o mais comum nas empresas, né? Que é o quê? O comando e controle. As pessoas, elas sabem o que precisa ser feito, mas muitas vezes têm que respeitar a sua cadeia de comando para que aquilo aconteça efetivamente. E aí, quando eu tenho um alto nível de alinhamento e um alto nível de autonomia, é que eu chego na realidade dos squads, que são esses times ágeis que vão conseguir implantar mudanças. Por quê? Porque eles entendem qual é o propósito, quais são os objetivos, gente, e têm autonomia. E nessa perspectiva de autonomia é muito importante, porque a autonomia é muito bacana, a gente dá. Mas se na sua empresa, na sua organização, não tiver processos claros, diretrizes claras, poxa, até onde eu consigo ir? Até onde eu posso ir? É fácil implementar. Se eu não tiver isso, fica muito confuso, porque as pessoas não sabem. Ah, eu posso decidir isso ou não posso? E ela acaba tomando a decisão, outra acaba que não decide porque não sabe. Então, para a gente colocar, de fato, uma autonomia para rodar, a gente precisa ter as coisas muito claras de como deve acontecer.
E aí, gente, quando eu consigo implantar squads, eu consigo gerar uma diferença, que é essa que vocês estão vendo aqui. Ó. O grupo de trabalho é o modelo tradicional. Eu tenho um líder e tenho os membros da equipe ali embaixo do líder. E aí, as reuniões que vão acontecendo, qual é o foco delas? Nas relações hierárquicas dentro da organização. Elas servem, gente, para trocar informações. O time vai passando informações para o líder, que muitas vezes pode envolvê-los, ou ele mesmo, ela mesma, pode tomar a decisão e vai ser isso que vai ser feito. Quando eu tenho essa perspectiva de chimizagens, eu já mudo. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui a entrega no meio. Deixa eu vir para cá. Eu tenho a entrega aqui no meio e cada membro, ó, tem o seu papel de como vai contribuir para essa entrega. Qual é o meu papel lá naquele da faculdade? Como comercial, como financeiro, como secretaria. Cada um tem o seu papel e o foco deles é o quê? Ó? O foco do trabalho está na entrega de um resultado, de uma entrega que vai ser feita. E as reuniões são para resoluções de problemas, gente. Não é aquela reunião que é só para trocar informação, só para passar um status, não, eles estão ali com dificuldades. Olha, eu estou gerando muito lead, o comercial pode falar, muitos prospects, só que quando chega lá no financeiro, o pessoal está pedindo um desconto que a gente não está conseguindo dar. E os nossos concorrentes estão dando esse desconto. O que a gente pode fazer? Vamos vender melhor o nosso diferencial aqui para justificar essa questão que a gente não está dando desconto. Ou vamos dar um desconto diferenciado, vamos fazer uma campanha especial. Então, eles estão discutindo um problema para chegar a uma solução. Diferente só do que passar status. Gerei 50 leads. Converti 20. Beleza, vamos seguindo, gente. Então, só trocando informações sem estar efetivamente evoluindo, que é um dos princípios ágeis. Beleza, gente? Ficou claro para vocês essa definição dos squads, essa importância de autonomia e de alinhamento? Show! E aí a gente vem falar agora, e a gente entendeu o que é o ágil, a origem do ágil, o que são os times ágeis, né, que são os squads, e aí qual é o método, como que eu aplico isso no meu dia a dia? Através do Scrum. Então a gente vai ver aqui quais são as funções do Scrum, o fluxo por sprints, que é como ele funciona, as definições de pronto, que é o critério de qualidade, e os ritos de gestão que envolvem o Scrum. E aí, pessoal, entrando aqui no Scrum, quem aqui conhece o Scrum? Ou já ouviu falar? Conhecem? Já ouviu falar? Quem aqui aplica isso hoje, gente, no dia a dia? Alguém? Ninguém aplica? Só abrir aqui rapidinho. Mas com certeza vocês já ouviram falar sobre isso daqui e muita empresa está aplicando, gente. Era uma teoria antes que muitas pessoas achavam que só a empresa de tecnologia podia aplicar isso, né? Mas cada vez mais a gente vê empresas também do modelo tradicional que estão implementando esse tipo de metodologia. Só abrir a garrafinha. Para que a gente possa entender, pessoal, dentro do Scrum, é importante que a gente comece entendendo quais são os papéis. Os papéis são os atores, quem atua dentro desse método. E o primeiro papel que a gente precisa entender é o papel do Product Owner, ou dono do produto. Essa pessoa ela é a responsável por gerir o que a gente chama de backlog do trabalho. O que é o backlog? É a lista de pendências. O que eu tenho para fazer nesse projeto? Essa lista de pendências aqui. Então, essa pessoa é quem vai falar, André, isso é mais importante, isso é prioridade para gerar o resultado. Ela vai deixar esse backlog disponível e entendível, vai defender o CX, que é o Customer Experience, e vai facilitar a priorização. Por exemplo, gente, quando a gente faz trabalho de consultoria na área de processos, em algumas organizações, a gente tem uma pessoa de dentro da organização, dar um exemplo aqui para vocês, eu fiz um trabalho num escritório jurídico, no qual a gente tinha uma pessoa da controladoria, que ela iria priorizando com a gente os processos. André, para a diretoria, o que vai gerar mais resultado é a gente atacar primeiro o back-office. Beleza? Vamos lá. Show, vamos juntos aqui então. A gente trazia também para ela a nossa visão de gestão, de processos, de como deveria conduzir, mas ela trazia a visão jurídica, de como é que seria a aplicação daquilo no dia a dia deles. Então ela estava junto com a gente, trazendo aquilo para a realidade do cliente, para a realidade dela. Esse dono do produto é a pessoa que entende melhor sobre a dor do cliente e vai poder falar, poxa, essa tua solução está mais adequada. Isso aqui está mais o que de fato a gente vai precisar para resolver o nosso problema, certo, gente? Então esse é o primeiro papel, é o dono do produto. O segundo papel, gente, é o Scrum Master. E aí muita gente acha, o Scrum Master é o líder do time, mas ele não tem esse papel. O Scrum Master, ele é um facilitador do processo. Ele está ali para retirar impedimentos. Ele não vai liderar o time, ele não vai dar ordens no time, contratar, tirar pessoas, não. Ele vai retirar impedimentos. O time está com uma dificuldade. Deixa eu convidar alguém mais experiente para participar de uma reunião.
O time não está conseguindo apresentar bem as ideias para o cliente, deixa eu participar da reunião junto com aquele time. Então, é uma pessoa que vai tirar os impedimentos para que o time consiga gerar o resultado. Deixa o método entendível para os stakeholders, né, que são as partes interessadas, e clientes internos. Ele garante que as pessoas entendam quais são os ritos que vão acontecer dentro da metodologia. Vamos ter reuniões diárias com o time, eu vou ter, ao final de cada sprint, de cada interação, eu vou ter reuniões com o cliente para poder apresentar o que a gente fez e vou ter reuniões internas de avaliação do método também. E facilita os ritos de gestão do time e conduz para o resultado, tá, gente? E aí, por fim, tem o último papel do Scrum, que é o time de execução. O time de execução é quem vai definir o trabalho que vai ser feito na sprint, que é aquele intervalo de tempo. Ele vai definir como o trabalho será feito. Então, veja, gente, o time é que vai definir como o trabalho vai ser feito. E aqui é muito importante porque, assim, quem vai poder mensurar melhor se aquele trabalho vai ser conseguido feito num mês ou em 15 dias é quem vai executar, gente. E justamente nesse princípio ágil, é dar essa autonomia para o time para que eles possam falar, olha, quem vai estar executando sou eu, e eu sei que isso aqui eu não consigo terminar em 10 dias, eu vou precisar de 15 dias. Então não adianta o gerente lá da organização falar, cara, eu quero isso aí em 5 dias, mas o time não consegue. Então a gente tem que respeitar essa autonomia do time. Estimar a complexidade do trabalho a ser realizado e garantir que tudo que foi feito, né, esteja alinhado com o conceito de pronto, que é o conceito de qualidade. Qual é o nosso conceito de qualidade? Cara, para mim vai estar pronto se o time de qualidade testar o nosso código, né, no caso da programação, e aprovar aquele código. Então, isso aqui, para a gente considerado pronto, a gente pode apresentar para o cliente. Certo, gente? Então, nós temos 3 papéis. O Product Owner, o dono do produto, que é aquele que vai priorizar o que precisa ser feito. O Scrum Master, que é quem vai facilitar, quem vai garantir que as reuniões aconteçam, que o time está conseguindo ser efetivo. E o time de execução, que são as pessoas que vão colocar a mão na massa e vão executar aquele projeto. Beleza? Ficou claro para vocês, gente? Os 3 papéis? Show. E aí, a gente entendeu primeiro os papéis do Scrum, mas a gente precisa entender agora Sprint, que é o grande segredo por trás, né, dessa parte do ágil dentro do Scrum. O Sprint, gente, nada mais é do que um intervalo de tempo, que geralmente é entre 2 a 4 semanas, no qual a gente vai ter alguma entrega de valor para o cliente. E aí, ele tem um backlog próprio e definido, ou seja, eu tenho atividades que eu vou realizar naquela sprint. Então, a equipe definiu quais são as atividades que eles vão fazer e, durante aquele período, eles vão se esforçar, eles vão trabalhar para chegar até aquele resultado. Tem critérios de qualidade que não reduzem, aquele critério de pronto que a gente acabou de falar. Eu tenho que entregar isso com essa especificação, com esse nível de erro. E deve ter uma nota de complexidade e valor. Aqui o trabalho é avaliado por complexidade. Quantas atividades complexas eu consigo fazer? Poxa, no nosso primeiro sprint, no nosso primeiro planejamento, a gente colocou 2 atividades complexas. Na segunda sprint, né, no segundo mês, a gente conseguiu colocar 4. Aí é um sinal que o time está evoluindo, que a gente está conseguindo crescer enquanto grupo. E isso fica claro para todo mundo, certo, gente? Então, as sprints é um intervalo de tempo. É um intervalo de tempo no qual eu vou ter alguma entrega de valor para o meu cliente, certo? Alguém aqui já aplica esse método de sprint, gente? Ou não? Já usam? Show. E como é que é lá para vocês? Deixa ela pegar ali. Qual é o outro? Acho que tá ali, né? Tá aí, ó. Pronto. Passar pro meu gestor. Você, vai lá, meu amigo. No nosso caso, a gente mistura um pouquinho de Scrum com Kanban, né? Então, a gente se organiza pelo Kanban e faz os sprints do Scrum para entrega de valor para os clientes. Legal. Então, fazem uma gestão à vista, né, para poder mostrar o que está sendo feito. Show. Não, tá. Tranquilo. Então, gente, é isso. Defina um intervalo de tempo no qual vai ser feita alguma entrega e essa entrega precisa ser apresentada para o cliente. Ele precisa gerar esse valor para ele ao final dessa interação, tá? E aqui, 2 pilares que são importantes que a gente falou. Um que é a gestão do backlog, que backlog nada mais é do que lista de pendências, gente. Tudo que eu tenho que fazer nesse projeto, ó. Quais são todas as atividades que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um levantamento financeiro de pessoas, comercial, tenho que redigir o diagnóstico, tenho que apresentar esse diagnóstico, então eu vou listar tudo que eu tenho que fazer. E aí depois eu vou priorizando aquilo que eu vou estar efetivamente executando. E aí, a definição de pronto, que é ter essa clareza, né, de o que é considerado como pronto para o meu cliente.
E aqui são os ritos, gente, dentro do Scrum. Dentro da sprint, né, eu vou ter primeiro o planejamento, no qual eu vou planejar aquilo que eu vou executar na minha sprint. Eu tenho as reuniões diárias do time, que dentro da parte de programação, né, o pessoal se reúne diariamente. Mas no exemplo da consultoria, por exemplo, a gente se reúne uma vez por semana. Dá certo também. E aí nessas reuniões a gente avalia o quê? Poxa, quais são as dificuldades que eu estou enfrentando? Como que eu estou contribuindo para atingir a meta daquela sprint? E quais são pontos que eu acho que são importantes para estar divulgando ali para o time? Eu tenho as reuniões de revisão. Quando eu termino uma sprint, gente, vamos dizer que eu fiz uma sprint de um mês. Terminei o mês. A gente apresenta para o cliente isso. E aí tem ali aquele momento ali de feedback com ele, de alinhamento com o nosso cliente sobre aquilo que foi feito. E eu tenho esse último momento, que é chamado de retrospectiva, que ele já é um momento interno. A gente vai avaliar como é que está o nosso desempenho enquanto grupo, o nosso projeto, como é que a gente está conseguindo seguir ou não dentro da metodologia que foi estipulada. Então, é uma avaliação interna. Esse ciclo aqui, ele lembra muito o quê, pessoal? O PDCA. Né? A gente está planejando, eu estou executando ali, acompanhando as reuniões diárias, eu estou checando e apresentando para o cliente e estou agindo corretivamente interno para poder padronizar aquilo que deu certo e corrigir aquilo que eu preciso melhorar, certo? Antes da gente entrar aqui como liderar times ágeis, gente, ficou claro para vocês sobre o que é ágil, a origem do ágil, sobre o que são os times ágeis, que são os squads, sobre o Scrum? Show? Beleza. E aí, outro ponto que é muito importante, né, que é como liderar esses times ágeis. Então, a gente falou um pouquinho sobre os squads, né, mas como é que a gente deve liderar nessa nova dinâmica? E aí, gente, tem algumas perguntas, né, que um líder ágil ele precisa se fazer. E aí, a primeira é o quê? Qual é o melhor estilo de liderança para uma equipe ágil? Quem é o responsável por capacitar os membros da equipe? E, se os membros da equipe têm necessidades diferentes, como lidar com esse cenário? E aqui isso aqui é muito comum hoje, gente. A gente sabe que tem metodologias de análise de perfil comportamental, que a gente sabe que tem pessoas que respondem diferentes. Tem pessoas que se motivam quando a gente faz um desafio para ela. Poxa, eu queria que você conseguisse isso aqui até sexta-feira. Você consegue? Aquela pessoa se sente motivada, ela vai atrás. Tem pessoas que não, que elas precisam de um apoio, de um plano claro, de um acompanhamento mais próximo. Então, um liderazgo ele precisa identificar o perfil do seu time para que a gente possa efetivamente estar gerando resultado com aquela equipe. E aí, gente, quais são os pontos-chave dessa liderança ágil? Primeiro, note o impacto das ações dos indivíduos. Veja como é que está o nível de impacto que cada pessoa do seu time está causando. Dê e acompanhe o feedback. E aqui é importante não só aquele feedback semestral ou anual que algumas empresas fazem, mas aqui, gente, dê o feedback sempre que for oportuno. Poxa, estava numa reunião aqui com meu amigo Bruno, e aí percebi um ponto que, poxa, Bruno, não foi tão legal. No final da reunião, já chamou ele para conversar, para poder passar aquele feedback para ele e ele poder melhorar. Se eu estou fazendo isso por ele, gente, é um sinal o quê? Que eu me preocupo com o desempenho dele e eu quero que ele evolua mais rápido. Se eu guardo aquilo para mim, eu vou dizer só quando tiver o feedback semestral da empresa ou anual da empresa, eu não vou estar dando a chance para o Bruno evoluir, eu vou esperar passar 6 meses ou 1 ano para ele corrigir uma coisa que poderia ter corrigido muito mais rápido, em uma reunião, um momento que ele estava junto comigo. Então, dê e acompanhe o feedback. E outra coisa também, gente, falando sobre feedback, não adianta você chegar e falar assim, meu amigo, cara, Américo, eu percebi, cara, eu vi lá a tua agenda, as tuas coisas, que tu é um cara muito desorganizado, cara. Tu precisa se organizar mais, Américo, viu? Cara, falar isso pro Américo, provavelmente ele já sabe, né? Se ele for, né? Se ele for, ele já sabe que ele é. Então, o feedback efetivo é o quê? Américo, cara, eu percebi que você está desorganizado, eu gosto de utilizar o Trello para gerenciar as minhas demandas, eu listo tudo que eu tenho que fazer e vou organizando na segunda-feira pela manhã como é que vai ser minha semana das minhas demandas. O que tu acha de fazer algo dessa forma? Eu estou falando para ele no que ele precisa melhorar, mas eu estou dizendo o como também. Não adianta só apontar para a pessoa e falar, cara, tu é desorganizado. Isso provavelmente a pessoa já sabe. Você tem que mostrar o como ela vai conseguir resolver aquilo. E criar canais de comunicação. Então, criar canais de comunicação, aquelas reuniões diárias, é um canal de comunicação. Mas é importante que a gente tenha outros momentos de acompanhamento, né? Reuniões individuais. Isso aqui da liderança ágil, gente, é muito pregado, né? As reuniões one-on-one, que são as reuniões 1 a 1. Aí você sentar com a pessoa e, de fato, só ouvir. Deixa ela falar um pouquinho sobre os objetivos, sobre como é que tá os anseios dela, como é que está a visão dela daquela empresa, para que você dê a oportunidade dela falar e você entende melhor como é que está o momento dela, certo? E aí, quais são as atitudes do líder, gente? Lidere pelo exemplo, né? Isso aqui não precisa nem comentar muito. Tenha metas realistas, pense antes de falar, aprenda fazendo.
No ágil é muito característico o quê? Muitas vezes em projetos ágeis a gente está lançando coisas de inovação, que a gente nem sabe como é que vai ser até lá o final. Então, eu não posso me travar tanto, eu tenho que ir aprendendo fazendo. E aí eu tenho que entender que as pessoas também vão aprender fazendo. Se a gente não dá margem para as pessoas errar, não tem como eu cobrar elas esse pensamento de inovação, esse pensamento ágil. Eu tenho que dar ali uma margem para que a pessoa possa errar, e se ela errar, que ela tome aquilo como aprendizado. E mantenha o foco, a gente tem que focar naquilo que a gente está executando, gente. E aí, pessoal, tem essa diferença que a gente precisa entender quando eu estou criando um time ágil, que é o quê? Eu tenho equipes que elas são auto-organizáveis. E eu tenho equipes que são multifuncionais. Por mais que sejam conceitos que possam parecer parecidos, eles são conceitos diferentes. As equipes auto-organizáveis são aquelas que conseguem escolher a melhor forma para desenvolver um trabalho. Poxa, como é que a gente vai se dividir aqui? Eu vou cuidar disso, ela vai cuidar disso, ela vai cuidar disso, e a gente vai fazer dessa forma. Eles conseguem se dividir. Agora, as equipes que são multifuncionais são aquelas que possuem todas as competências necessárias para fazer aquela atividade. No caso lá da faculdade, uma equipe multifuncional, eu tenho o comercial, eu tenho o financeiro e eu tenho a secretaria. Agora, eles podem ser uma equipe multifuncional, mas podem não conseguir se auto-organizar. Mas dentro dessa visão do ágil, a gente tem que trabalhar para que as pessoas consigam ser auto-organizáveis, justamente para não ter aquela questão de estar ali fazendo um microgerenciamento. Se elas conseguem se gerenciar, dividir as demandas, eu não preciso fazer isso. E aí, gente, o desafio, né, nesse cenário é ter uma liderança atuante que facilite, direcione e esclareça os objetivos do projeto. Ou seja, que consiga direcionar o time. Cara, eu sei que eles estão ali fazendo uma coisa que eu poderia corrigir, mas eles precisam aprender esse processo. Então, dá mais liberdade, dá a margem para eles poderem errar, para que eles possam entender efetivamente o que eles estão fazendo. E aí, gente, aqui agora olhando para o líder ágil, né, ele precisa ter esse papel, né, que a gente conhece dos estudos de liderança, que é do líder servidor. Ele precisa entender quais são as responsabilidades, né? Garantir que a metodologia seja entendida e praticada, que as pessoas estão entendendo aquele Scrum, as sprints, o papel de cada pessoa dentro do ágil. Então tem que entender e garantir que todo mundo esteja entendendo sobre isso. Desenvolver as competências e capacidades para a execução do trabalho. Desenvolver pessoas. Poxa, tem pessoas que vão ter uma excelente habilidade técnica desde o início e outras comportamentais. Eu tenho que ir desenvolvendo as pessoas para que a gente possa estar crescendo enquanto time. Remover todos os impedimentos que atrapalhem o desempenho da equipe, né? Poxa, a equipe está com uma dificuldade, vamos trazer alguém mais experiente. Não conseguiram montar ali um modelo claro de relatório para apresentar para um cliente. Deixa eu dar minha contribuição aqui. Mas está ajudando o time a evoluir. E aí o líder servidor é aquele que serve a equipe naquilo que ela necessita para executar as atividades e assim atingir as metas estipuladas, gente. E aí, pessoal, entendendo essa questão de diferença da equipe, a gente vem a esse novo conceito, né, que tem sido bem utilizado já nos últimos anos, que é essa questão hoje das softs e das hard skills. Então, antigamente era muito comum quando as empresas iam recrutar, elas se basearem pelo chá da administração, né, que é o quê? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu vou procurar a pessoa que tem esses conhecimentos técnicos, essas habilidades comportamentais, essas atitudes. E a gente tem agora essa diferença, né, entre soft e hard skills. E aí é importante que a gente entenda essa diferença, porque vão ter pessoas que vão ter uma ou outra mais forte, e a gente precisa estar desenvolvendo isso. Mas eu queria perguntar, na visão de vocês, gente, vocês acham que é mais importante para eu montar um time, eu focar em soft ou hard skill? Soft? Quem mais que acha aí? Soft. Ninguém acha que é hard skill, gente? Todo mundo acha que é soft? Show. Pessoal, o ideal é ter o equilíbrio, né? É ter as duas. Mas é claro que tem uma frase que é muito comum no varejo, que é falar do quê? Quando vai contratar um vendedor, por exemplo, né? Contrate o sorriso. Que a capacitação técnica você vai conseguir fazer com aquela pessoa. Uma pessoa que ela não tem aquela simpatia, não tem aquele prazer de atender, é muito difícil que ela consiga desenvolver isso, né? Porque isso é uma característica muito natural de cada perfil, que seria uma soft skill da pessoa. Mas, pegando essa perspectiva maior, gente, é importante que a gente tenha um equilíbrio entre a soft e a hard skill. Por quê? Não adianta eu ter uma pessoa muito boa tecnicamente, mas se ela não conseguir entregar isso, trabalhar em equipe, né? E aí alguns exemplos de hard skills, ferramentas
frameworks, poxa, domina o pacote Office, uma linguagem de programação, uma metodologia ágil, então ela conhece, né, a parte técnica. E as soft skills, que são as habilidades comportamentais. É uma pessoa que ela tem uma boa comunicação, ela tem uma boa colaboração com a equipe, ela tem um bom nível de flexibilidade, ela é uma pessoa ali que é positiva e é uma pessoa que tem um bom nível de organização. Ok? E aí, como a gente comentou anteriormente, é importante que a gente entenda essa diferença das competências, né? Mas que eu consiga trabalhar para chegar a um equilíbrio, para que eu possa desenvolver a pessoa dentro das softs e das hard skills, porque o ideal é que a gente possa ter esse equilíbrio dentro da equipe para cada pessoa. Mas sempre avaliar para cada cenário como é que vai ser o melhor. Porque aí não adianta ser excepcional tecnicamente, saber de tudo de uma determinada tecnologia, se não me relacionar bem com o time que trabalho. Eu não vou conseguir tirar o melhor do meu time, eu vou desmotivar as pessoas, vou ter um turnover alto, ou não vou me dar bem com os meus colegas, as pessoas não vão querer trabalhar comigo, que não vai ser efetivo para o meu trabalho. Ok? E aí, gente, para a gente poder finalizar, eu trouxe essa visão para vocês de como que a gente avalia a maturidade de organizações ágeis. Como é que eu consigo ver o nível de maturidade que uma organização está dentro da gestão ágil? E eu tenho 2 pilares. O primeiro são os canais de relacionamento com o cliente que ela tem, e o segundo é a autonomia que ela tem da equipe. Então, a gente falou sobre os times ágeis, né, os squads, vão estar ligados ali à parte de autonomia, e os canais com o cliente é o nível de contato que a gente tem. Tem empresa hoje em dia que só tem aquele saque por ligação, que não tem outro canal. Você não consegue falar ali para uma rede social, você não consegue, você manda um e-mail, ninguém responde, você faz um comentário, ninguém fala nada, então você não tem um canal de contato com eles. Quando eu tenho uma empresa, gente, nesse caso, né, que eu tenho um baixo nível de canais com o cliente e um baixo nível de autonomia das pessoas, eu tenho o quê? Uma baixa maturidade ágil. Eu tenho um excesso de alçadas de decisão, relação meramente contratual e desgastada. As pessoas às vezes sabem que está com um problema, às vezes não sabem, mas também, quando sabem, não podem fazer nada. Não têm autonomia para mudar um processo, não podem tomar uma decisão para ajudar um cliente, fazer algo que seria um diferencial para aquele cliente, não podem fazer isso. Quando eu tenho canais, muitos canais com meus clientes, poxa, eu tenho redes sociais, eu tenho aqui um focus group que eu faço, eu tenho uma pesquisa que eu faço satisfação, só que a equipe não tem autonomia, eu tenho o quê? Os problemas são reconhecidos, mas com pouca capacidade de execução. A gente sabe que está errado, mas a gente não consegue mudar. Quando eu tenho aqui, baixos canais com o cliente, mas uma equipe que consegue ter um alto nível de autonomia, eu tenho o quê? Em desenvolvimento de mercado. Eu tenho pouca capacidade de gerar valor pelo baixo entendimento das regras de negócio. Eu não estou entendendo quais são as dores do meu cliente. As pessoas têm autonomia, podem tomar decisão, podem mudar processos, mas elas não sabem quais são as dores que os clientes estão sentindo. Então, por mais que a gente tenha essa autonomia, que eu dê essa liberdade, se eu não trabalhar para gerar o insumo, né, as pesquisas, as informações, eu não vou conseguir ser efetivo. E aí, eu tenho um cenário ideal, que é o quê? Quando eu tenho uma alta maturidade, eu tenho muitos canais de contato com o meu cliente, e eu tenho um alto nível de autonomia da minha equipe. Eu tenho aquele squad alinhado, tomando decisões e, de fato, trabalhando nos processos. E aí, eu tenho a capacidade melhor de responder a mudanças, relação de parceria e aconselhamento. Aquilo que a gente falou lá no começo, dos princípios do Manifesto Ágil, né, gente? Essa relação de parceria que é muito importante para que a gente possa ter o cliente não como uma relação contratual, mas como um parceiro que vai estar me ajudando a evoluir e a entregar o melhor resultado para aquele serviço, para aquele problema que a gente está resolvendo. Beleza, pessoal? Ok? Pessoal, então, muito obrigado aqui pela presença de vocês, né?